do Barcelona para o clube francês Paris Saint-Germain chegaram ao fim. Neymar assinou um contrato de 5 anos com o time. O pagamento feito pelo Paris Saint-Germain foi de 222 milhões de euros, o equivalente a mais de 820 milhões de reais. A gente preparou uma arte para mostrar o que esse valor representa. Se a gente juntar $1.000 por dia, o equivalente a R$3.100, todos os dias durante 718 anos. Assim, a gente chegaria ao valor aproximado da quantia paga pela transferência de Neymar, o equivalente a 823 milhões de reais. E sobre o assunto, a gente vai conversar com a correspondente Luísa Belchior, que está lá em Madrid. Luísa, boa noite para você. Neymar agora é o jogador mais caro da história do futebol. Oi, Cecília, boa noite a você, a todos no Brasil. Pois é, mais caro e já confirmado agora há pouco o clube francês Paris Saint-Germain, depois de muito tempo, sem confirmar, sem falar, confirmou em uma nota essa contratação de Neymar, afirmou que o jogador brasileiro foi contratado, assinou um contrato nesta quinta-feira por 5 anos, com o clube francês, um valor que teve muita confusão aqui na Espanha. Desde ontem a gente falava, quando o Futebol Clube Barcelona anunciou também que Neymar ia deixar o clube, houve muita confusão envolvendo esse valor que você falou, de 823 milhões de euros, a multa rescisória, já que o Neymar está rompendo o contrato com o Barcelona. Nesta manhã, os advogados de Neymar foram até a sede da Liga. A Liga Espanhola é um braço da Federação de Futebol aqui da Espanha e, pelas normas, todos os jogadores que rescindem contratos têm que pagar essa multa, não aos clubes, mas à Federação Espanhola. Portanto, os advogados foram até lá pagar a multa, mas a Liga não aceitou esse pagamento. O argumento da Federação Espanhola foi de que eles suspeitavam que essa transação era ilegal, porque essa transação, o recebimento desse valor e o pagamento desse valor por parte do Paris Saint-Germain podia infringir o fair play financeiro que existe entre os clubes da Europa. Portanto, a Liga decidiu não aceitar esse valor. Os advogados voltaram, então, para a casa de Neymar, em Barcelona, estiveram reunidos toda a tarde e foram até o clube, até a sede do Barcelona, e pagaram esse valor para o Barcelona. O que acontece é que o clube catalão fez uma mudança técnica, aceitou tecnicamente vender o Neymar em vez de receber esse valor como multa. Portanto, assim liberou o jogador catalão por esse valor tão grande. Você falava, além dessa comparação, Cecília, hoje, ao longo do dia, foram surgindo também outras comparações do que esse valor representa. Por exemplo, com 823 milhões de reais, ou seja, o valor de Neymar, daria para comprar também 3 Bongs 737-700, ou então simplesmente todo o elenco dos 3 times mais caros aí do Brasil, o São Paulo, o Flamengo e o Atlético Mineiro. E os jogadores desses 3 times juntos não chegariam ao valor do Neymar, o valor que, como eu falei, gerou muita confusão. Um dos advogados do Neymar falou hoje sobre esse pagamento. Vamos escutar um trecho dessa entrevista. Por que a federação ou a Liga não aceitou? E é legítimo que o Barcelona aceite e a transferência seja feita? Na verdade, a Liga não deu os motivos. E quando ela não deu os motivos, nós nos encaminhamos ao notário, que certificou a recusa, e o Barcelona aceitou receber, porque a relação contratual é entre Barcelona e o atleta. E, consequentemente, como ele se submeteu ao pagamento da multa, nada mais normal do que o Barcelona receber os valores. Foi isso que aconteceu. Agora, doutor, em relação ao entendimento desse fair play financeiro, é uma preocupação por parte de vocês em relação a isso? Por parte do atleta, não. Isso cabe aos clubes, né? Cabe ao clube, mas há uma tranquilidade muito grande, porque é uma segurança do clube do Paris Saint-Germain em relação a isso, e acreditamos que não vai ter problema. Luísa, imagino que o assunto está bombando aí na Espanha, né? Tá, Cecília, a Espanha não gostou muito de toda essa transação, não. Isso a gente viu na imprensa hoje aqui, principalmente a imprensa esportiva. Vamos dar uma olhada nos jornais. Eu estou aqui com o jornal Sport, que é um jornal catalão. Ele vem com a seguinte manchete: até nunca, hasta nunca é uma expressão que se usa aqui na Espanha quando você nunca mais quer ver a pessoa na vida. O AS
também vem com a seguinte manchete: pague e vá embora, e uma foto do Neymar. Quem também falou sobre o jogador brasileiro na capa foi o Mundo Esportivo, Mundo Deportivo, que também é catalão, e vem com essa manchete: adeus Neymar, e olá outros jogadores já especulando. E o Marca fala que esse passe do Neymar pode ser simplesmente um passe que muda a história do futebol. Agora, quem ficou alegre, ao contrário aqui da Espanha, foi a França. O presidente francês Emmanuel Macron chegou até a elogiar o PSG por essa contratação. E, finalmente, agora há pouco, Cecília, cerca de uma hora, o próprio jogador Neymar falou sobre o caso através de um em suas redes sociais. Vamos ver um trecho. O Barcelona e a Catalunha estarão sempre no meu coração, mas preciso de novos desafios. Aceitei a proposta do Paris para tentar novas conquistas e ajudar o clube a alcançar os títulos que sua torcida espera. Me apresentaram um plano de carreira muito ousado e me sinto pronto para esse desafio. Agradeço o carinho da maravilhosa torcida blaugrana e a tudo que aprendi com os grandes atletas com quem dividi o vestiário. Mas sinto em meu coração que é hora de partir. Vamos lá, Marcelo Lins está aqui comigo para discutir um pouco desse assunto. Marcelo, eu sou leiga em futebol e aí quando eu vi esse valor eu falei, nossa, quanto que vale um ser humano no meio esportivo? A gente está falando com impostos um valor de quase 2 bilhões de reais, se a gente colocar os impostos aí nessa jogada. O que fica, a minha dúvida é, isso equivale ao valor dele como jogador, ao que ele representa para o time? O que está por trás dessa dinheirama toda? Pois é, Cecília, boa noite pessoal. É tudo isso e mais um pouco, né? As negociações, não é de hoje que as negociações do mundo futebolístico envolvem grandes somas, não desse tamanho. Essa aí é a maior negociação já feita. Ele não é só o jogador mais caro, como ele é o preço que pagaram por ele, mais de que 2 vezes o preço que pagaram pelo o Pogba, quando ele voltou da Juventus para o Manchester United, que tinha sido o Arsène Wenger, técnico do Arsenal de Londres, disse hoje que isso é o que acontece quando um clube é propriedade de um país e não de seus acionistas, assim. É uma crítica velada que ele faz ao Paris Saint-Germain, que de fato é propriedade de uma empresa do Catar, mas é como se fosse, na verdade, do governo do Catar. Então, quando a gente está falando desse preço astronômico, absurdo, o que ele envolve é tudo o que isso representa em imagem também. Tem a ver com os produtos que vão ser licenciados pelo Paris Saint-Germain, tem a ver com a imagem do Catar no mundo. Afinal de contas, você pode dizer, depois os marqueteiros certamente vão dizer, que um pequeno país riquíssimo em petróleo, do Golfo, que bota tanto dinheiro para dar alegria a uma torcida ou a milhões de torcedores espalhados pelo mundo, e pensar que hoje em dia esses clubes são internacionais, o Paris Saint-Germain é francês, mas é internacional também. Então você tem uma volta disso na imagem do Catar, que é muito grande, né? Lembrar que o Catar é aquele país isolado, um emirado, na verdade, isolado ali, que não faz parte dos Emirados Árabes Unidos. Não faz parte dos Emirados Árabes Unidos. E que tem um interesse, né? Tem um interesse, está vivendo uma crise nesse momento com seus vizinhos e tradicionais aliados do Golfo, está brigando por conta de uma briga com a Arábia Saudita especificamente, mas também com os Emirados Árabes, que acusam o Catar de ter ligações suspeitas com o Irã, reclamam que o Catar aceita a presença de bases militares turcas em seu território e quer, então, romperam relações diplomáticas, impuseram uma série de sanções, exige que o Catar feche a rede de TV Al Jazeera, por exemplo, e acabe o que eles chamam de uma propaganda danosa ali no meio. Então, é uma grande jogada de marketing do Catar como um todo. E para tornar a coisa toda um pouquinho mais esdrúxula, um dos grandes patrocinadores, o patrocinador da camisa do PSG, é a Emirates, maior empresa aérea do mundo hoje em dia, que é dos Emirados Árabes e que diz, olha só, se os países têm problemas entre si, o Catar com os Emirados Árabes, nós não temos problemas com o Paris Saint-Germain, vamos continuar patrocinando. Afinal de contas, a Emirates não é boba nem nada e sabe o quanto vai valer a pena depois ter ali estampado na camisa esse investimento nos próximos 5 anos, pelo menos. Vamos lembrar também que o Neymar tem 25 anos, o que isso pode render ainda? Agora, é claro também que é importante a gente ficar atento aos jornalistas investigativos, que certamente vão
cair dentro um pouquinho dessa negociação e ver de fato de onde veio esse dinheiro, para onde foi, quantos recebeu. Vamos lembrar também dos problemas do Neymar na Espanha, com o fisco, envolvido ali em acusações de sonegação, que é algo recorrente nesse mundo das mega negociações do futebol. Ou seja, é uma transação que ultrapassa em muito os limites dos gramados, que vai aí para as grandes transações internacionais e para a geopolítica também. Ô Lins, vamos lembrar aqui que a gente não está falando do salário do Neymar. O salário ainda é uma incógnita, a gente não sabe quanto que ele vai ganhar, está mantido as 7 chaves, né? Não sabemos se também vamos saber. Isso é só um valor de multa, né? É a multa que um clube está pagando para o outro para levar esse jogador. Fala-se que no total, você somando os salários dele, a cota que vai para o agente dele, que é o pai dele, na verdade, e tudo que tem direito dessa imagem, isso chegaria até a mais de 400 milhões de euros. Isso é algo que realmente é inimaginável por um jogador. Daí essa sensação que é algo que vai muito além dos campos de futebol, que é uma negociação que mexe com a economia. Pois é, o futebol é um jogo tão popular, Lins, isso fica dando uma cara de jogo de esporte de elite, não fica? Tem um pouquinho isso, quer dizer, na verdade é uma concentração de renda gigantesca num grupo pequeno de jogadores. Se a gente for lembrar também, a imensa maioria dos jogadores de futebol não recebe nem de longe o que esses mega superstars aí do futebol europeu, inglês, espanhol e francês agora recebem. Quer dizer, não é um reflexo da realidade do futebol, mas vamos lembrar também que tem a ver com o momento da política mundial de globalização. O atleta que hoje em dia, o futebolista mais bem pago, segundo consta, é o Carlito Tevez, o argentino que joga lá na China, no Xinhua, e ele estaria ganhando aí por volta de 49 milhões de dólares por ano. Especula-se, não se sabe exatamente, mas especula-se que o Neymar ganharia no mínimo 55 milhões de dólares por ano em salários ali e alguma coisa de direito de imagem. Mas vai ser mais ainda, com 25 anos de imagem. Não é pouca coisa não, e eu acho que é o tipo de negociação que vai render muitos olhares diferentes sobre os mais diversos aspectos. E é bom a gente estar atento a isso também, que isso vai muito além do futebol, do esporte. E é nós que não jogamos futebol, resta jogar na loteria ou tentar ganhar dinheiro de outro jeito.